Autoridade contra o mal. Olá pessoal, vamos à nossa oração da manhã. Lucas capítulo 4, versículo 36 diz assim: Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então, olha que coisa extraordinária. Ontem nós vimos que Jesus ensinava com autoridade aos homens, mas agora nesse texto nós vemos que Jesus tinha autoridade também contra os espíritos malignos, contra os espíritos imundos, ou contra o maligno, contra os demônios, contra os anjos caídos, enfim, contra o diabo, contra as trevas. Jesus tinha autoridade contra os inimigos espirituais. Por quê? Porque ele era filho de Deus e ele era fiel a Deus. E isso é extraordinário. A palavra do Senhor fala em 1 João 4,4 dizendo: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus também disse aos seus discípulos: eu lhes dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E isso ele não estava falando dos animais, mas ele estava falando contra que ele deu autoridade sobre todo o poder do maligno. E também a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo antes de subir aos céus: estes sinais seguirão aqueles que creem. E um dos sinais era que demônios seriam expulsos através dos seus discípulos que creem na sua palavra. Então o cristão, o Filho de Deus, ele não deve ter medo de forma alguma de espíritos malignos, porque o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas é muito, mas muito mais poderoso do que o inferno inteiro junto. O Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo que é Deus, é muito mais poderoso do que todo o inferno. A Bíblia deixa claro, a Bíblia mostra em Apocalipse que quando houve a rebelião dos anjos do mal, a Bíblia vai dizer que a terça parte dos anjos que caiu, que o dragão arrastou a terça parte, ou um terço das estrelas do céu. E ali no texto, logo abaixo, mostra que aquelas estrelas eram uma referência em relação aos anjos, e o dragão era o diabo. Imagina que apenas um terço dos anjos se rebelaram, e aí então há o dobro de anjos que estão ao lado de Deus. Mas mesmo que todos os anjos se rebelassem, ainda Deus, ele é infinitamente superior a qualquer criatura ou a qualquer coisa que ele tenha criado. Por isso que a gente sempre diz, um com Deus é sempre maioria. A gente vê no Antigo Testamento a palavra de Deus falando através do profeta Eliseu, dizendo para o menino Geazi, dizendo assim para Deus: Deus, abre os olhos do menino, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando Geazi olhou na janela, ele viu carruagens de fogo, que eram os anjos que eram do lado do bem, que eram do lado de Deus, e esses anjos estavam ali para protegê-los. Então, não tema o mal, não tema demônios, porque se Deus está na sua vida, se o Espírito Santo está na sua vida, pode ter certeza que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, não tema, porque o poder de Deus que está dentro de você é muito maior do que qualquer espírito maligno, muito maior do que qualquer força do mal. Apenas seja fiel, temente a Deus e creia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que tenhamos autoridade assim como Jesus, que tenhamos fé contra todo o poder do mal, pois a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos a temer demônios, Pai, que não venhamos a temer o maligno, mas que possamos temer a Deus, temer a tua palavra, tremer diante da tua palavra, tremer diante do Senhor, levar a sério, Senhor, a Bíblia Sagrada, levar a sério a Cristo, Pai. Em nome de Jesus, possamos temer a Ti e não o mal, em nome de Jesus, que sejamos fiéis a Ti, que possamos ser obedientes ao Senhor, para que assim também tenhamos autoridade contra todo o império das trevas, Pai. Obrigado, Pai, por colocar dentro de nós um tesouro incalculável. Obrigado por nos dar do Teu Espírito Santo, pois nós que somos filhos, somos templo do Espírito Santo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito obrigado por ser conosco, Pai. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, ative também o sino de notificações para ser avisado sempre que sair algum vídeo novo. Peço também que você esteja orando pelas nossas vidas para que a gente possa seguir nessa jornada, seguir nessa obra, compartilhando a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você já imaginou uma Netflix da Bíblia? E eu não estou falando da série The Chosen. Dê uma olhada nisso aqui. Essa é a plataforma do curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Essa plataforma é idêntica à plataforma da Netflix. Olha só essas capas. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos estudados durante o curso, separados por tema. Clicando sobre eles, você vai encontrar a aula e durante a aula aparecem na tela todos os temas e as referências bíblicas abordadas. Na lateral você consegue acessar as demais aulas que falam sobre o mesmo assunto. É muito fácil. Eu sou aluna desse curso. Para ter mais informações, acesse agora mesmo o site prlucasfranco.com ou clique no link da bio do Instagram.